Graça e paz, irmãos amados, irmãos queridos. Como vai vocês, meus amados irmãos? Que a graça e a paz do eterno, do soberano, do maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, seja abundante nas suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos rica e poderosamente. Eu quero falar sobre renúncia. Quero estar ministrando hoje sobre renúncia. Amém? É importante a gente renunciar a muitas coisas. Evangelho é renúncia, né? Então, se a pessoa quer escolher o seu próprio evangelho e não quer renunciar a muitas coisas, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é renúncia, não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os discípulos, os apóstolos renunciaram suas vidas, seus costumes. Costume que eu estou dizendo, né, irmão, não é cultural, é costume, é carnal, né? Tem pessoas que têm costume de enganar as pessoas, tem pessoas que têm costume de muitas coisas da carne, né? Então tem que largar, não é? Estou dizendo costume cultural, né? Cultural, isso daí não impede. Se está na África, se adora a Deus diferente daqui do Brasil, né? O costume, a cultura. Eu não estou falando nessa área, né? Eu estou falando costume da carne, maledicência, fofoca, olho grande, inveja. São coisas que a carne se acostuma, e tem pessoas que estão no evangelho e não se liberta disso. Precisa nascer de novo, né? A pessoa ensinar um evangelho light, um evangelho fácil. Não, Charles Spurgeon, eu gosto muito dessa frase quando ele diz que o evangelho primeiro fere, o verdadeiro evangelho ele fere antes de curar. Então primeiro ele te marca, te prepara, faz você passar pelo vale da sombra da morte. Mas pastor, que pai é esse? Deus não é pai, que pai é esse que faz isso? Não. Ele é o pai de amor. Ele faz isso para você ter seu testemunho. Ele faz isso para você ser verdadeiro. Você vai ficar todo o tempo na aba de A, B, C, não, porque é bom contar o testemunho do irmão, né? O irmão venceu, glória a Deus. Ele venceu. Mas você tem que ter a sua história. Você tem que... Jesus, ele não pegou a história de ninguém. Jesus teve a sua própria história. Veio aqui na terra, cumpriu o chamado, né? Não recuou, né? Então nós temos que ter a nossa história e de pregar o evangelho. Nós não podemos pregar um evangelho agente secreto. Não, Deus vai permitir, o Pai vai permitir você ter sua história. Vai permitir você passar pelo vale da sombra da morte para você dizer, olha, meu irmão, o que foi que Jó disse? Jó disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço de com ele andar. Jó conhecia só a grandeza de Deus, que Deus é bom e Deus deu muita riqueza a Jó. Depois Jó perdeu tudo, aí Jó conheceu quem é Deus, que Deus dá, Deus tira. Amém? Né? Então ele quer formar o meu, o teu, o nosso caráter. Então nós não podemos viver um evangelho onde não abrimos mão de nada. Temos que abrir mão, irmão. Abrir mão de muitas coisas. Tem pessoas que Deus exige sair da sua terra, da sua parentela, como Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Né? E parece que é loucura, né? Olha, todo mundo diz sim, aí Deus diz não. Todo mundo diz, vá para tal lugar. Até pessoas que você ama, pai, mãe, até pessoas próximas de você. Vá para tal lugar, Deus diz. Não vou usar esse termo não. Né? Diz, vá para tal lugar, Deus diz não, vá para outro. Vá para o sul, Deus diz, vá para o norte. Melhor usar esse termo do que... Todos dizem, vá para o norte, Deus diz, vá para o sul. A vontade. Porque Deus, irmão, Deus não é
Deus não é homem. Homem quer facilidade. Homem chega, já pensou, você compra um lote de pronto, esse lote está plano aqui, esse lote é só construir. O homem quer facilidade. Deus não. Deus não. Deus é Deus. Deus faz o impossível tornar possível, porque Ele é Deus. Não pode comparar o homem com Deus. Amém? O impossível é com Deus. Então, se você não tem intimidade com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Se você não tem intimidade de orar, de falar com Deus, você vai ouvir a voz de Deus e não vai reconhecer. Vai dizer, não, não é Deus não, misericórdia. Porque Deus não vai falar o que você quer. Deus vai falar o que precisa ser falado. Quantas vezes a gente, por não ter intimidade de ouvir a voz de Deus, por não ter intimidade com Deus, Deus chama e a gente ignora a voz de Deus. Por não ter intimidade. Você vê que Samuel já tinha intimidade, já estava começando a intimidade. Deus falou, chamou ele, acordou ele e foi lá. Ele não sabia que era Deus, mas ele estava alerta, né? Ele foi lá e falou com o profeta Eli, tu me chamasse? Ele disse, não, vai dormir, menino. Ele foi por três vezes, né? Então ele já estava aberto a obedecer. Ele, quando ele ouviu, ele não ficou deitado lá, não foi desobediente. Nós temos que ser obedientes. Um pouco resfriado ainda. É o clima, né, irmão? Pernambuco aqui. Eu estou aqui na cidade da Vitória de Santo Antão, né? Olha só, eu quero estar compartilhando com os santos Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Jesus disse, então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos. E eu, você, não somos discípulos dele, não? Hoje nós somos filhos. Discípulos, filhos, servidor. Nós somos servo amado do Pai. Que aquele que não se fizer servo, aquele que não se humilhar, não vai ser exaltado. Aquele que não perdoar, não vai ser perdoado. Aquele que não amar, não é digno de ser amado. Aquele que não der, não recebe. Aquele que não abençoar, não é abençoado. O que foi que Deus disse para Abraão? O Deus Pai disse para Abraão. Abençoarei, presta atenção, abençoarei os que te abençoar. Amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Tem pessoas que nada para essa pessoa dar certo. Porque vive amaldiçoando quem Deus abençoou. Não podemos tocar nos filhos de Deus. Quem toca é o Pai. Amém? Na circuncisão, quem fazia esse processo? O Pai. Porque se alguém fizesse era o quê? Era abuso. Quem fazia é o Pai. Quem toca na intimidade, quem toca no filho na intimidade é o Pai. Se alguém fizesse, era abuso. Amém? Então disse Jesus aos discípulos, 2 pontos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas pastor, Jesus já não levou a cruz? Sim, a cruz da salvação, tetelestai, salvação eterna, mas aqui na terra, você, eu, nós temos que perseverar. Irmãos, se você não perseverar, irmãos amados, muitas vezes a gente confunde as coisas. Não, Jesus já fez lá na cruz. Sim, irmão. João 19:30, tetelestai, está consumado, está feito, salvação eterna. Mas nós não estamos lá ainda, nós estamos aqui. Amém? Ele já deu sim o amém, então estamos na terra aqui ainda. Temos que fugir da aparência do mal, temos que renunciar os convites, os prazeres do mundo. Irmãos, eu sempre digo, a minha pregação é simples, é simplória. Se a pessoa não está acostumada a perdoar, vai morar com Deus? Não vai. Deus é perdoador.
O próprio Jesus Cristo perdoou quem lhe mataram, quem lhe traiu, quem lhe... Então, se a pessoa não está acostumada a perdoar, não vai morar com Deus não, irmão. Não vai morar com Deus não. Uma das coisas que a gente não pode negar é que existe céu e inferno, bem e mal, lugar de descanso e lugar de sofrimento, lugar de descanso e lugar de sofrimento. Até os médicos, cientistas, eles provaram isso. Aqueles que foram iluminados, eles provaram que existe treva e luz, um lugar de luz e um lugar de treva. Então, se a pessoa não é acostumada a amar, vai morar com Deus que é amor, é para pensar, né? Só para pensar. Pensar. Se a pessoa não ama, vai morar com Deus que é amor. Se não perdoa, vai morar com Deus que é perdoador. Se não dá, vai morar com Deus que deu o próprio seu filho, né? Então é só a nível de pensar, porque o evangelho é pensar. O evangelho não é histeria gospel, não é aquele movimento, aquela coisa. Muitas vezes Deus está usando alguém ali daquela forma, mas muitas vezes Deus não está usando ninguém. É só a carne mesmo, carne. É só carne. Então nós temos que vigiar com isso, irmão. Temos que vigiar com essas coisas para a gente não pensar que Jesus é Genésio, né? Nós temos que vigiar. Temos que ter intimidade. Para ter intimidade com o Pai, nós temos que renunciar essa natureza pecaminosa, essa natureza humana. O maior diabo do homem é ele mesmo. É ele. Vem da onde a vontade de beber, de se prostituir? Vem dele mesmo. Não é o diabo que chega com a garrafa e bota na boca dele. Ele mesmo que vem a vontade dele. Então, temos que renunciar à nossa vontade. Temos que abrir mão da nossa vontade. Pensamentos, irmão. Pensamentos maus. Vem da onde? Vem do homem. Então, vem do homem. Cabe, o meu avô dizia, o passarinho pode posar, só não pode fazer ninho. Então, se alguém quiser vir ser seguidor de Jesus, ser imitador de Cristo, renuncie, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de Jesus, quando ele de mim é Jesus, achá-la-á. Porque que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É Jesus dizendo, irmão. É Jesus dizendo. E, pastor, como é que o senhor sabe que é Jesus? Aqui é o sermão dele. É o sermão de Jesus ensinando os discípulos. Olha, se vocês... Pois que proveito, irmão. Todo dia está descendo pessoas... Todo dia está descendo pessoas para o inferno, irmão. Que tiveram tudo aqui. O que só tiveram aqui foi dinheiro. Dinheiro eles tiveram de monte. Coleção de Jaguar, coleção de carro importado, coleção de Rolex, coleção de iate particular, de aviãozinho particular, coleção de tudo. Mas essa pessoa, se não se converteu, vai para onde, irmão? Lá no céu não vai ter isso não, irmão. Eu não estou dizendo, não estou incriminando aqui o empresário rico, o homem rico, não. Porque muitos Deus deu riqueza para ele investir em hospitais, investir em lugar para idosos, orfanato de criança. É um projeto. Deus não investe em homem, Deus investe em projeto. O homem tem um projeto de ajudar, de dar, de ser um servo. Deus investe nele. Quantos empresários nós temos aí que investem na ACD? Quantos empresários nós temos aí que investem nos hospitais aí? Os hospitais estão sucateados porque o governo não olha para isso, a verdade é essa. Mas eu não estou aqui para falar disso, né? Estou aqui para falar da Bíblia. Mas a gente sabe da realidade. Eu sei da realidade. Eu não estou em Marte, não. Eu estou no Brasil. E eu sei o que está acontecendo no Brasil, né? Eu estou numa comunidade, numa cidade simples, mas eu sei o que está acontecendo no Brasil. Amém? Nós temos que saber como ser humano, nós temos que estar informados.
como cidadão do céu, nós estamos aqui ainda. Nós temos que saber o que está acontecendo. E eu sei quem é joio e quem é trigo. Eu sei quem é a semente do mal, quem é a semente do bem. Não cabe a mim, né? Cabe a ele. Na hora que ele chamar, ele vai colher o joio do trigo, né? Ele vai tirar o joio, separar, o joio vai para o seu lugar de destino e o trigo vai para o seu lugar, morar eternamente com o Pai. Então, que proveito ao homem e à mulher? Aí uma irmã disse a mim, tá vendo, irmão? Tá vendo? Ainda bem que Deus só fala com os homens. Tá vendo? Ainda bem que Deus só fala com os homens. Ela disse, nós lá ela. Nós estamos livres. Não, minha irmã, não. Mas porque a palavra diz, que proveito ao homem? Mas quando diz homem, irmão, homem e mulher, porque só tinha homem ali, Jesus estava falando para os discípulos, mas é geral. Que proveito homens, mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ir para o inferno? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo a sua obra, dará a cada um segundo a sua recompensa. Plantou bem, adorou a Deus, não se envergonhou de Deus, de Jesus Cristo, vai morar com ele. Agora recusou, trocou Jesus, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, trocou pela riqueza do mundo, pelos prazeres do mundo. Então, bye bye, so long, farewells. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vi o Filho do Homem no seu reino. Aqui é para outra mensagem, nesse texto aí, que alguns não provariam a morte. Próprio Moisés, onde é que está o túmulo de Moisés, né? Então isso é para outra ministração. O que eu quero frisar hoje é renúncia. Renuncie. Até muitas coisas que até não é pecado, mas renuncie. Vamos supor, dá um exemplozinho aqui. Pastor, eu gosto de assistir um joguinho. Eu gosto do meu time, né, pastor? Eu sou ser humano também, né? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito e a vida é assim. Eu gosto do meu joguinho. Mas está te impedindo de orar. Aí no horário do teu encontro com Deus, você falar com Deus é o jogo, você prioriza o jogo. Então tem que renunciar a isso aí. Ah, pastor, eu gosto disso. Mas está te atrapalhando, né? Até o teu corpo mesmo, você está comendo uma comida que está te deixando pesado, você não está mais fazendo suas visitas, você não está mais orando, você não está mais caminhando para a obra de Deus, porque você está comendo algo que está te deixando obeso. Então, mesmo você gostando, tem que renunciar a isso aí. Eu estou dizendo coisas simples, né? Não estou dizendo coisas que não são nem pecado, mas se está me atrapalhando, eu tenho que deixar, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah, pastor, tem um amigo que chega aqui, ou então quando ele liga, conversa, vai até para 1 hora, meia-noite, 1 hora. Tem que largar isso, irmão. Tem que dizer a ele, olha, meu irmão, eu não tenho esse tempo todo, não. Eu vou falar com Deus, eu tenho o meu compromisso marcado com Deus. Né? Tem pessoas que não têm compromisso, mas você tem, eu tenho, nós temos. E a pessoa que não tem, eu convido a ter, né? Porque não adianta dizer que anda com Deus e não conhecer Deus. Jó disse, mais uma vez, Jó disse, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Tem muitos que conhecem de ouvir falar. Ah, o testemunho do irmão, eu vou ali, tal congregação, o irmão vai dar um testemunho. Muito bom, mas e o seu? E a sua história? A sua história. Amém? Então você tem que ter a sua história, irmão. Você tem que ter a sua cruz. Mas pastor, mais uma vez, Jesus já não levou a cruz. Irmão, quando fala cruz, é a sua vida vai ter altos e baixos. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, é isso aí que você tem que estar em sintonia com Deus. Conexão com Deus, irmão. Não pode estar interrompida essa conexão. Amém? Você tem que estar em sintonia com Deus. Como é que nós estamos em sintonia com o Eterno Pai? Em oração, em santidade,
Porque quando a gente começa a ter intimidade com ele, ele começa a nos quebrar. Você não está em sintonia com Deus, você está do jeito que você quer. Mas quando você começa a estreitar o relacionamento com ele, quando você começa a ouvir a voz dele, ele começa a te quebrar, ele começa tirando coisa que você achava que... É como Charles Spurgeon diz, o verdadeiro evangelho, ele fere primeiro, para depois curar. Amém? Então você vai ser ferido. Aí você vai levar o quê? Você não vai ficar ferido. Você foi ferido, mas não vai ficar ferido, porque as feridas vai ser saradas, mas você vai ficar com as sequelas. Ninguém, aí você vai dizer como Jesus, ninguém pode me criticar, porque eu trago no corpo as marcas do evangelho. Quando alguém vier dizer alguma coisa, meu irmão, eu trago no corpo a marca do evangelho. Nada na minha vida foi por acaso. Nada foi por acaso. Eu sei o que é orar. Eu sei o que é jejuar. Eu sei o que é me abster. Eu sei o que é sofrer, como o apóstolo Paulo diz, sem estar abatido, sem ter necessidade, passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. E um aí para dizer com propriedade o apóstolo Paulo, que ele sabe, o apóstolo Paulo não era mantido por ninguém. Ele fazia tenda para se manter, depois ele começou, os irmãos começaram a mandar algumas ofertas para ele, tudo, mas ele nunca deixou de fazer tenda. Amém? Então ele sabe o que é o pesado. Ele sabe. Por isso que ele diz lá em Filipenses, sei estar abatido, sei ter bonança, sei passar, já passei fome, tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí, quando Deus forja o homem, o caráter do homem, o caráter da mulher. Porque quando o caráter não é forjado, irmão, vai se corromper, vai receber propina para manter a congregação, para fazer a obra de Deus. É ajuda, Deus não quer ajuda. Não vou tá entrando nessa área, mas quantos lugares por aí que não tem nada com Deus. Quem banca aquele lugar luxuoso ali, não, você sabe que eu não sou menino, estou dizendo com conhecimento de causa. Eu sei que tem lugar por aí que não é bancado por Deus. Muitos, os bastidores, pensam que é bancado por Deus, mas não é. Deus não precisa de propina, Deus não precisa arrumadinho, Deus não precisa que o homem minta, que o homem venda a própria alma para o diabo para manter aquele império. Deus não precisa disso. Amém? O que é de Deus, irmão, ele paga a conta. Quando Deus manda ir, ele paga a conta. Quando Deus manda fazer, ele paga a conta. Quando Deus não manda, quem tem que pagar é o homem. Então o homem vai pagar como? Se prostituindo, vendendo a alma do diabo, e um monte de miséria aí. Por isso que tem que renunciar. Porque que adianta o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder sua alma e ir para o inferno? O inferno existe. Se orar por você. Essa palavra foi dura, mas é por amor. É por amor. Eu poderia aqui estar pregando um monte de coisas que não condiz com a Bíblia, né? Eu tenho que pregar o que está com a Bíblia, porque você dizer, essa é uma palavra do irmão Elias Santos. Não, vá conferir na Bíblia. Eu preguei Mateus 16, versículo 24 e diante. Pode ir na Bíblia, está do jeito que eu estou falando aí. Deixa eu orar. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Nos ajuda a renunciar à nossa própria vida para viver a tua vida. Nos ajuda a renunciar nossos próprios caminhos para viver o teu caminho, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensina a renunciar aos nossos próprios sonhos, sonhozinho, vidinha, para viver a tua vida abundante. Pai querido, Pai santo, nesse momento eu profetizo no teu nome, no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Profetizo cura para aqueles que estão me assistindo, que vão me assistir manhã, tarde e noite. Profetizo vida abundante, profetizo salvação, profetizo mudança de caráter, profetizo renunciar totalmente os prazeres da carne para viver para Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te exalto desde agora e para todo sempre. Continua abençoando nossos inscritos, nossa família do canal e aqueles que vão se inscrever. Continua abençoando, derramando chuva divina em nome de Jesus. Chuva do céu. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amados queridos, nunca se esqueçam, Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também.
Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração da graça eterna, do Evangelho, das boas novas, boas notícias. Graça e paz.